Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Nós estamos passando aqui para mais uma pré-aula. Pré-aula não, vamos falar que é uma sinopse ou uma síntese desse assunto que será abordado no domingo próximo, e tem por tema aí santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Deixa eu limpar meu óculos aqui rapidinho. Bom, falar de santificação não é um assunto que dá muito ibope, porque, na verdade, nós temos aí umas mensagens que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus e que causa mais danos do que males para a Igreja de Jesus Cristo. Uma mensagem sem cruz, uma mensagem sem renúncia, uma mensagem que massageia mais o nosso ego do que nos dá rumo e norte para a nossa vida cristã ser uma vida santa diante do Senhor. Bom, texto Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática, a santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Texto de referência, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Ok? O objetivo da lição é apresentar a santificação no Antigo Testamento e explicar a santificação no Novo e aplicar o exemplo da santificação na vida dos alunos. Esse é aí os objetivos específicos. A introdução diz: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de uma vida santa. Santificação no Antigo Testamento. Vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus. É importante que na escola dominical sempre a Bíblia seja aberta no decorrer da aula e o aluno faça aí a sua busca na Palavra de Deus com as referências, tanto que tem na revista, quanto a que o próprio professor acrescenta aí a sua aula. Levítico capítulo 20, versículo 7 e o 8 diz assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Bom, o livro de Levítico, ele é o livro que norteia o culto de Israel. Fala dos princípios estabelecidos por Deus para o culto, para o sacerdote, para o levita e para o ofertante, aquele que ia oferecer a oferta, o seu culto a Deus. Os estudiosos dizem que por cerca de 87 vezes a palavra santo, ou santificai-vos, ou sede santos, ou santifique, santo nas suas variadas formas aparece nesse livro de Levítico. É o livro da santidade ao Senhor. Importante a gente falar isso porque a nossa vida também precisa ser norteada pela palavra de Deus, assim como Deus dá um norte, dá uma direção e exige que o culto seja do jeito dele e não do nosso jeito. Ninguém faz culto para o homem. Não, ninguém não. Existem uns cultos aí à personalidade, né? Pô, fala sério. Existem uns cultos aí à personalidade humana. Quando tem uma personalidade humana, dá muita gente. Ninguém vai ali por causa de Deus. E o pior de tudo é que essa personalidade humana adora ser adorado. Pior de tudo é isso. E ali você vê que não há um culto a Deus, há um culto ao ser humano, ao culto a uma personalidade. Isso é danoso e perigoso. Que Deus nos guarde e nos livre dessa prática, desse pecado de idolatrar pessoas e cultuar pessoas. Deus nos livre desse mal. Então vamos nós aqui. A santificação tem dois lados: o divino
e humano. O divino é quando Deus nos tira do lodo, da lama, do charco, nos lava e nos separa para Ele. Esse é o lado divino. Oh, glória a Jesus. O lado humano é a minha parte de saber com quem eu ando, com quem eu converso, o que converso, o que ouço, o que vejo, o que falo, aonde ponho meus pés, onde eu ponho minhas mãos. Esse é o lado humano da santificação. E quanto mais nós buscarmos a santidade de Deus, mais sensibilidade nós teremos para ouvirmos Deus e praticarmos a palavra de Deus e termos a orientação do Espírito Santo, que nós estamos tomando um rumo que não vai dar certo, não vai dar muita coisa não. Então essa é aí o caminho da santificação. Tem o seu lado também, o seu lado, tu sabe, a pessoa sabe que vai dar ruim, mas ela prefere pagar para ver. E depois junta os cacos quando consegue juntar os cacos. Um certo fazendeiro precisava de um carroceiro. E 3 candidatos se apresentaram a ele. Ele pegou os 3, levou à beira de um abismo, de um penhasco, e disse assim: eu quero ver a habilidade de vocês. Eu quero ver quem é capaz de colocar essa charrete mais próximo possível do abismo. Foi-se o primeiro, deu ré na charrete e conduziu ela para o penhasco. Se você for usar essa ilustração na sua aula, eu vou te pedir que você vivencie o momento, que você incorpore o momento. Isso é importante, a expressão corporal é fundamental. No seu ensino, olha, 55% está aí na sua expressão corporal. O primeiro pegou a charrete, foi dando ré com o cavalo, carroça, e botou no limite que ele conseguiu o mais próximo possível do penhasco. Voltou com o cavalo, veio o segundo, pegou o cavalo e colocou um pouquinho a mais do que o primeiro. Voltou, entregou o cavalo, veio o terceiro. O terceiro foi olhar, olhou a ferradura do cavalo, olhou os pneus da carroça e olhou o penhasco e viu o risco que era se perdesse. E ele falou pro dono: do penhasco eu quero distância. Do perigo eu quero distância. Eu vou me manter longe desse penhasco. Logo o dono contratou aquele que quis se manter distante. Por quê? Porque aquele ali era o que tinha a visão de estar longe do perigo, não brincar com ele e saber que com o perigo não se brinca, não se flerta. Com o perigo se foge para bem longe dele. Já os outros acharam que tinha domínio da charrete, da carroça, e brincaram com o perigo. Olha quantas pessoas estão perdidas, paradas, desanimadas, desiludidas, frustradas. São um retrato de um potencial frustrado. Pessoas boas, capazes, mas que brincaram demais com o perigo. E quando tentaram sair dele, já estavam emaranhados, enlaçados, algemados, e não conseguiram mais sair. Pergunte à sua turma quantos eles conhecem assim. Talvez você que está me ouvindo também conheça, ou talvez você que vai estar ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, possa ser que você seja uma pessoa que está nesse momento. E que Deus lhe dê força para você sair
e que o Espírito Santo use o professor, caso tenha na sua classe, use você poderosamente e desperte aquele que está brincando na beira do abismo e aqueles que brincaram e hoje estão nele, e que Deus o dê força para que eles possam sair. Santificação é correr para longe do abismo. Então, a santificação é você estar separado, né? Vem do grego aí, hagios, santo, separado para o serviço a Deus. Então, se separe, quanto mais você se separa, você santifica, mais afiado você fica para trabalhar para Deus. Oh, glória a Jesus! E a santificação ela também tem uma conotação muito próxima aí do consagrar, de você se devotar para Deus, de você se entregar para Deus. Então, a consagração, a separação, a santificação são termos aí praticamente sinonímicos. A purificação, bom, a purificação, o comentarista ele fala do termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e gadosh, santo, do verbo gadash, pertencente ao mesmo campo semântico. Ser puro, ser limpo, é ser santo. Então, quanto mais você se lava da palavra para tirar aquelas poeirinhas, aquelas sujeirinhas que o caminho traz para nós, e a palavra é a água que nos lava, nós vamos passando no processo da santificação. Nós vamos nos limpando, nos lavando, nos purificando, nos regenerando a nossa conduta moral para servirmos a Deus. Por quê? Porque o Espírito santifica o meu interior. A palavra santifica a minha moral. É a palavra que vai dizer não mente mais. É a palavra que vai dizer não roube mais. É a palavra que vai nos dar noção de que caminho seguirmos para sermos povo santo do Senhor. Não adianta cantar a santidade ao Senhor, não adianta cantar outros versos de santidade, porque hoje a gente tem uns hinos que parecem umas mantras, a gente fica repetindo o tempo todo, se repete e não sai do lugar. É quase que uma mantra onde você repete no hinduísmo para atrair a divindade. E o que atrai é a santidade, a consagração a Deus. Aí sim nós vamos ver a manifestação de Deus com coisas grandes e tremendas. Que Deus nos dê condições de nós nos santificarmos e, aproveitando essa aula aí, que o Espírito possa usar você, professor, a minha vida, nos usar poderosamente para impactar vidas com santidade ao Senhor. Então, a santificação no novo, olha, santifica-os na verdade. Disse Jesus em João 17,17, a tua palavra é a verdade. Então, não tem como santidade se não há estudo da palavra. Não tem como ter santidade se não há devoção à palavra. O agente que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus se confrontando. Leia a palavra de Deus aplicando a você. Leia a palavra de Deus com temor, com tremor. Leia a palavra de Deus em oração. Leia a palavra de Deus em reverência. Tenha tempo, nem que seja 15 minutos, mas que seja literalmente um tempo dedicado a Deus. Ok? Então, nessa obra aí, vai operar. Todas as vezes que o Espírito Santo estiver operando, está operando a Trindade. Operou o Espírito Santo, está operando o Pai e o Filho. Operou o Pai, está operando o Filho e o Espírito. Operou o Filho, está operando o Pai e o Espírito. Essa é a unidade composta da Trindade. Outra coisa importante é o que Paulo fala em Efésios, sobre a santificação, o lavar regenerador da palavra. Ele nos deixa aqui, deixa eu ler aqui para nós,
Efésios, capítulo 5. É importante para a gente poder compreender isso aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz: para a purificar, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que maravilha! Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra de Deus. Aí a santidade no Antigo Testamento. A santidade ela é uma necessidade. É uma necessidade. Então, não tem como você ser crente e não trabalhar a santidade de Deus na sua vida. Então, a santidade ela é progressiva. A gente vai viver sempre uma vida de santificação nos santificando. Ela é progressiva. A conversão é instantânea, mas o novo nascimento é instantâneo. Mas a santificação ela é progressiva. É tendencioso que quanto mais você se envolve com Deus, você se amadureça espiritualmente em santidade. Presta bem atenção que eu falei quanto mais você se envolve com Deus, não é quanto mais você se envolve com a igreja. Tem pessoa que se bitola com coisa de igreja e vive longe de Deus. E ao invés de amadurecer, fica amarga, irritadiça, grossa. E aí é o problema todo, que vai sempre viver uma vida sem santificação ao Senhor. Então, santificação é uma necessidade da igreja. Santificação aplicada ao crente, à comunidade de Jesus. Jesus pregou a santidade, viveu a santidade, ensinou a santidade e mandou os seus discípulos viver uma vida em santidade. Se a gente, por exemplo, observar os apóstolos, alguns que viveram ali na era apostólica, que foram membros ali da comunidade cristã da era apostólica, que quiseram ter uma aparência de santidade, como Ananias e Safira, não se deram bem, porque eles maquinaram alguma coisa para oferecer aos apóstolos e não se deram bem. A vida de santidade dos apóstolos era uma vida inquestionável. Por exemplo, no capítulo 10 de Levítico, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram oferecer a Deus um incenso sem santidade. E Deus foi lá e fulminou. Está lá em Levítico 10. Então, para Deus, o genuíno culto sempre vai partir do princípio de santidade. Sempre do princípio de santidade. É a santidade que vai fazer com que haja um culto onde a unção, a presença do Espírito, ela é experimentada de modo coletivo. Não é um individual, um lá, outro cá, esporadicamente. Não, é um modo coletivo, aquele aquecimento do Espírito Santo. A santidade faz isso. E hoje você trabalhar um povo em meio a esse mundo do relativismo, da pós-modernidade, você trabalhar a santidade nesse povo é quase impossível. Só mesmo a exposição da palavra genuína, a unção na vida do professor, do pregador e o poder do Espírito Santo vai fazer com que a palavra penetre e corte como uma espada e possa causar um impacto na mente da pessoa e ela mudar a mente e ter um retorno para Deus. Santidade é um tema que não dá ibope falar de santidade, não dá ibope pregar de santidade, mas é a palavra de Deus, precisa ser ensinado, precisa ser pregado e precisa ser
vivido. Os apóstolos primaram pela santidade. Eles queriam ter uma vida santa e por isso eles estudavam a palavra e oravam a Deus. Oravam a ponto de o lugar tremer, oravam a ponto da vida deles tremerem, oravam a ponto de haver uma manifestação de Deus que hoje nós acabamos fazendo pouco caso e nos contentando com uma coisinha aqui, outra ali, uma excelente performance muitas das vezes de quem apresenta e nada de Deus. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê condições de termos um retorno à santidade, de um falar santo, de um viver santo, de um agir santo, de um comportamento santo, de um olhar santo, de um ouvir santo e de um viver santo. Que a sua vida, meu amigo professor, que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja um exemplo para quem nos ouve. Então cuidado que se a sua vida não for modelo, você pode não ser feliz na ministração da sua aula. Então tenha uma vida santa e Deus há de te usar poderosamente nesse domingo. Amém? Nós estamos aqui encerrando essa síntese desse assunto. Que Deus possa lhe ajudar, lhe dar força, lhe dar unção, poder e autoridade para você estar diante da sua classe e ensinar com propriedade, com unção de Deus. Ore pelos seus alunos, se consagre pela vida deles e seja uma bênção para eles. Você deve ser a principal pessoa que se santifica pela vida dos seus alunos. Então eu vou deixar aqui um versículo para poder fazer essa conclusão dessa aula que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Para nós, professores, fica aí para a sua meditação, para a sua reflexão. 17 e 19 de João. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Precisa nem falar nada, né? O maior exemplo de santidade aí é você. E Jesus falou assim, ó, por eles eu me santifico, para que eles sejam santificados, porque você é o modelo para eles. Então, usa essa didática de Jesus, se santifica por causa dos seus alunos. Oh, glória a Jesus. E você será um exemplo para eles, e eu também serei um exemplo para eles. Então vamos lá, vamos buscar a Deus e ir cheio de Deus para essa aula tão importante. Fique com Deus, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e eu já estou indo embora, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dá aí o seu like, o seu joinha aí, dá um coraçãozinho aí, comente, se inscreva no canal, compartilha, divulga, seja a bênção para outras pessoas. Amém? Fica com Deus, excelente final de semana, um grande abraço, tô indo embora, fica com Deus.